Graça e paz a todos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos reunidos para mais um estudo da santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, a chamada oração sacerdotal de Jesus Cristo. Hoje, 11/8/2020, o tempo corre. Hoje, nós estaremos iniciando mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Robson, Ian, boa tarde a todos, Deus abençoe. Tem um Ravel ali que eu já estou vendo. Deus abençoe a todos para mais um estudo da santa e poderosa palavra de Deus que edifica nossas vidas. Eu queria saber se deu para ouvir a música, porque eu estou com o meu notebook de volta. E obrigado, Ian. Deu para ouvir aí a música? Deu, Robson, para ouvir a música? Se deu, façam assim igual o Ian aí, só. Isso, vocês estão ficando crente. Então, João 17:1 diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com aquela glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus e tu nos confiastes. E eles têm guardado a tua palavra. E agora reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes do mundo, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos em tua presença, somos carentes, necessitados da tua bênção, da tua direção, da tua graça em nossas vidas. Fale conosco, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos a te servir, a te adorar, a meditarmos na tua palavra. Dá-nos sabedoria e graça. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Amém. Hoje nós vamos começar mais um estudo da palavra de Deus, mais uma série
E esta série tem como tema, né, os três inimigos do cristão. Os três inimigos do cristão. Os três inimigos do cristão. Segundo a Escritura, o cristão tem três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer uma série, porque nós ensinamos em série. Não adianta você ensinar uma coisa hoje, uma outra coisa amanhã, e não fazer com que a pessoa compreenda aquilo que você ensinou no princípio. Ela tem que ter condições de depois caminhar por elas mesmas naquele estudo. Então hoje nós vamos estudar sobre o cristão versus o mundo, a carne e o diabo. Quando a gente começa a perceber que o cristão tem esses três inimigos, em primeiro lugar nós temos que definir algumas coisas. A primeira delas é quem é cristão. Cristão é diferente de cristandade. Na minha teologia, teologia que eu creio, nesse estudo acerca de Deus, bom dia, Júnior, cristão é aquele genuíno, verdadeiro, íntegro, é aquele que nasceu de Deus, é aquele que foi regenerado, transformado por Deus. Então este é o cristão. É o verdadeiro, é aquele que ama a Deus, é aquele que foi alcançado, que passou pela experiência da regeneração e tornou-se um filho de Deus. Cristandade é o nome que eu dou para todos aqueles que se dizem cristãos, para todos aqueles que só da boca para fora professam o cristianismo. Então, cristão é alguém que realmente se converteu. Da boca para fora é cristandade. Cristandade é a soma de todos aqueles que defendem serem cristãos. Então, quando a gente vai definir, então agora quais são os inimigos desse verdadeiro cristão? O cristão tem dois inimigos que são externos, que é o mundo e o diabo. E o cristão tem um inimigo que é interno, que o acompanha para onde quer que ele vá, que é a carne, a natureza pecaminosa. Então o cristão tem esses inimigos: o mundo, o diabo, são inimigos externos, e a carne. A carne é interna, é a natureza não regenerada, é a natureza em oposição a Deus. Então, quando a gente estuda as Escrituras com esse tema, a primeira vez que eu vi esse tema foi com o Dr. Russell Shedd, um livro que eu comprei há muitos anos sobre o cristão versus o mundo, a carne e o diabo. E quando eu fui estudar esse tema, né, você, quando vai perceber esse tema, você percebe uma questão contra a Trindade. Você vai perceber que o mundo, e já já nós vamos definir o que é mundo, ele se opõe a Deus. O mundo é antagônico a Deus. O mundo é contrário ao Pai.
você vai ver que o diabo é contrário a Jesus Cristo. O diabo é contrário, antagônico a Jesus Cristo. E a carne é antagônica ao Espírito Santo. Então nós vamos ver isso introdutoriamente, que geralmente, quando você vê o mundo está em oposição, Deus abençoe Yuri, o mundo está em oposição a Deus, Pai. A carne está em oposição a Deus, o Espírito Santo. E o diabo está em oposição a Deus, o Filho. E hoje nós vamos ver sobre o cristão versus o mundo, na nossa primeira meditação, nosso primeiro estudo, os 3 inimigos do cristão. Cristão versus o mundo, a carne e o diabo. Como nós já dissemos, o mundo e o diabo são inimigos do cristão, mas estão do lado de fora. E, certo que tem alguns que se dizem cristão, que o diabo não está do lado de fora. Mas tem um inimigo que está dentro, que é a nossa natureza não regenerada. Então hoje nós vamos dar início aos 3 inimigos do cristão, falando do primeiro, o cristão versus o mundo. Antes de tudo, nós vamos ver qual o significado da palavra mundo, para que a gente possa ter noção do que a gente está falando aqui por mundo, para a gente não trocar as bolas. Certo? Então, a palavra mundo, ela tem vários significados na Bíblia, é uma palavra muito rica. Vem da palavra cosmos, que significa ordem, que significa no Novo Testamento, certo? O universo, que significa a humanidade e que significa o sistema alienado de Deus, a sociedade como um todo que vive alienada, separada, o sistema pecaminoso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, estudando o cristão versus o mundo, nossa primeira aula é o cristão versus o mundo, os diversos significados da palavra mundo. Eu coloquei aqui os principais. Então a palavra mundo, ela vem da palavra grega cosmos. E ela tem 3 significados básicos. Dentre os muitos, os 3 principais são o universo, a totalidade da humanidade e o sistema alienado de Deus, a sociedade sem Deus, o princípio que governa esta sociedade sem Deus. Então, o termo mundo significando o universo. João 17,5, Jesus diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, o sentido aqui fica claro. Certo? Jesus está deixando seu ministério, terminando seu ministério, está consumando a sua obra, e aí ele faz a oração sacerdotal, ele se coloca diante de Deus em favor daqueles cristãos que ele vai deixar no mundo, para darem prosseguimento à sua obra. Ele agora vai governar, ele agora vai dirigir o seu povo a partir do céu. Até então ele estava com eles na terra, mas agora vem o Consolador, o Espírito Santo, e Jesus vai dirigir a sua igreja a partir do céu. E ele diz o seguinte: e agora glorifica-me contigo, ó Pai, com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Né? Ou seja, antes que houvesse o universo, antes da criação. O Evangelho de João vai dizer que Jesus é anterior à criação.
Então, o sentido da palavra mundo aqui é universo. Mas o mesmo João vai nos dizer que a palavra mundo também tem um sentido de humanidade, da totalidade dos homens. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra mundo aqui significa a humanidade. Então Deus amou a humanidade. E o terceiro, que é o que nós vamos abordar, é o mundo significando o sistema alienado de Deus. É o mundo significando o sistema alienado de Deus. João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Não procede do Pai, mas do mundo. Então, a palavra mundo aqui tem o significado desse sistema anti-Deus, desse sistema alienado de Deus, desse modo de vida que é indiferente e antagônico a Deus, dessa sociedade que não se rende, não se submete e que ignora as leis e os princípios pré-estabelecidos por Deus. Então agora nós temos que a palavra mundo ela pode significar o universo, a humanidade, o sistema, e é esse tipo de coisa que nós vamos falar agora, é esse tipo de coisa. O universo não é nosso inimigo. A humanidade como um todo não é nossa inimiga, mas esse sistema, esse mundo pecaminoso, aqueles que estão dominados por esse princípio, né? Este mundo é que é o nosso inimigo. Este mundo do roubo, esse mundo da prostituição, este mundo da idolatria, da violência, este mundo dominado, essas pessoas que estão dominadas e que seguem estes princípios. Esse sistema é o que nós vamos falar aqui, que é inimigo do cristão. Então, o mundo, já tendo isso dito, o mundo é antagônico ao Pai. Nós já vimos que a carne é antagônica ao espírito. Paulo diz: o espírito luta contra a carne contra o espírito. O diabo é antagônico a Jesus Cristo. Jesus diz que ele venceu o valente e por isso está despojando a sua casa. Então, nós vamos ver que o mundo é antagônico ao Pai. O mundo deseja, o mundo cobiça, o mundo luta pelo amor devido ao Pai. Então, esse sistema que tem aí, alienado de Deus, ele existe para tentar roubar, para tentar tirar do cristão o amor devido a Deus. Então, a pessoa é tentada a colocar o seu amor em iates, na fama, no dinheiro, no poder, no prazer e em tantas outras coisas. Né? E tudo isso visa tirar o amor de Deus, destronar Deus do primeiro lugar em nossos corações. Então agora nós vamos começar a meditar no texto, onde João diz que o mundo deseja o amor devido ao Pai. Então João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Então João começa dizendo, não amem esse sistema, porque é difícil. Esse sistema mundano é sedutor para pessoas que não são regeneradas, ou mesmo as regeneradas, que ainda têm uma natureza em processo de transformação. Então o mundo é muito sedutor. E João diz assim, não ameis o mundo, não ameis esse sistema que advoga, que defende a libertinagem, que defende que o ser humano é livre para fazer o que bem quer, para se drogar, para se prostituir, para ignorar a Deus, para tentar se dar bem. Então ele diz, não ameis o mundo, esse sistema que oferece, que a pessoa tem de ter desejo de ter assim, casas magníficas, iates, muita fama, reconhecimento, aplausos, terras que não acabam mais, se tornar um latifundiário, ter muito gado, ter avião para poder viajar, ter todo tipo de conforto que esse mundo oferece, ter tudo aos seus pés, poder dominar. Então João diz assim, não ameis o mundo. Aí ele diz assim, nem as coisas que no mundo há, porque a gente tanto pode amar o mundo, como pode amar as coisas. Lembre que o diabo mostrou todos os reinos do mundo e ofereceu a Jesus Cristo. Aí a gente vai ver isso lá quando a gente estiver vendo sobre o cristão versus o diabo. Qual foi o exemplo que Jesus nos deu? Então ele diz assim, nem as coisas que no mundo há. As coisas do mundo em si, elas não são más. Mas se elas nos são oferecidas do jeito que esse mundo sistema pecaminoso, nos oferece, aí sim. Aí elas se tornam más. Porque o mundo ilude a pessoa, dando a ela um iate. O mundo ilude muitas mulheres e moças para que elas fiquem seminuas ou nuas, pelo poder do dinheiro, pelo poder de uma vida mais confortável, que em si não é pecado. Não é errado ninguém querer ficar rico. Não é errado ninguém querer ter as coisas. O errado é amar as coisas acima de Deus. O errado é amar o mundo acima de Deus. Por quê? Porque quando você ama o mundo, você vai em outra direção. Porque Deus e o mundo são antagônicos. Porque o mundo é libertino e Deus não. Porque o mundo, certo? Ele tenta nos seduzir. E ele tenta nos seduzir com coisas, com posições. Todo ser humano é tentado. Você vai para uma faculdade, lá você é tentado. Você vê assim as glórias, você vê os graus de conhecimento, a titulação das pessoas, como elas são reconhecidas. Então todos nós, a gente entra numa faculdade e você fica tentado. Você, se não tiver cuidado, acaba tendo vergonha da sua fé. Você se acha pequeno, e aí você queria ser um daqueles PhDs, aqueles com doutorado, com mestrado, aquelas pessoas que são famosíssimas, que alcançaram neste mundo a glória. E aí a pessoa, se não tiver cuidado, tenta imitar e dizer, rapaz, eu vou, na minha profissão, eu vou por esse caminho aqui, porque o fulano foi e se deu bem, olha aí.
Então a gente é tentado a dar uma de esperto, e a gente pensa que, como a sociedade acha que religioso é ignorante, então a gente tenta fugir da religião, a gente tenta ser o James Bond de Jesus Cristo, a gente tenta se esconder, a gente tem vergonha, a gente acha que se falar da nossa fé, aí o bicho pega. Então você vê assim as pessoas, você olha para a sua casa muitas vezes e vê que ela é simples. E você olha para casas assim maravilhosas, com piscinas, com um jardim lindo, com muitos quartos, aposentos, com a mobília de primeiro mundo, o carro assim perfeito, que só você não ouve nem o barulho do motor. Então você, quando começa a ver um negócio desse, você olha e diz assim: Jesus, tem a misericórdia de mim. Você olha e diz assim: Jesus, tenha compaixão, tenha piedade. Você vê as mulheres que estão no mundo, assim, a beleza. Você olha e diz: Jesus, tenha compaixão. Então, aquele cristão que diz que o mundo não tem um poder sedutor, ele está um pouco equivocado. Ou ele está mentindo. Mentir é uma palavra pesada, está faltando com a verdade. Então, o cristão, se o mundo não oferecesse risco ao cristão, não seria inimigo, seria amigo. Jesus não teria dito para a gente ter tanto cuidado com ele. Porque Jesus disse que a gente devia ter tanto cuidado, porque a nossa tendência é que você queira ir para um programa de televisão, que você... o programa de televisão não vai chamar você para você falar da sua fé, para você defender a sua fé, para você expor a sua fé. Mas ele vai chamar aquele tipo de cristão que concorda com o sistema dele. E aí a pessoa pode até ser um cristão autêntico, e ela vai lá, mas ela não consegue falar da sua fé. Eu tenho visto muitos cristãos que vão para a mídia, e aí quando chega lá eles se amoldam. Eles sabem que tem certas coisas que não podem dizer. Então nós temos muita gente que caiu porque ficou famoso na mídia. E aí a fama subiu a cabeça e aí acabou caindo. Então o mundo que nós temos é um mundo sedutor. É um mundo que tenta nos roubar. E João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pastor, e por que João disse isso? Porque há perigo, meu irmão. Porque há perigo de nós amarmos este mundo com as coisas que ele nos oferece. E tem um monte de cristão que ignora isso, está alheio a isso, e muitas vezes está secularizado, mundanizado, amando o mundo sem saber. Porque fechou os olhos, porque ele acha: não, agora eu sou cristão, eu não sou mais do mundo. E a pessoa acha que se escondendo dentro de um templo, que se escondendo dentro de uma igreja, ela não vai. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja tendo os mesmos desejos do mundo? Por quê? O que o mundo quer? O mundo quer uma casa luxuosa. O que o mundo quer? Móveis maravilhosos. O que o mundo quer? Ar-condicionado, principalmente aqui, em calor desse. E o que muitas vezes a gente faz com os templos? Enormes, mega templos. Mármore, microfone e som e instrumentos de última geração. Nós estamos tentando imitar o mundo. Certo? Então, a venda de objetos sagrados, de CDs sagrados. Então, nós estamos fazendo comércio, o comércio da fé. Muita gente está aparecendo, na mídia, principalmente numa determinada emissora, com os seus
com as suas músicas evangélicas, por quê? Porque está ganhando dinheiro, porque não é que aquela emissora ela goste dos evangélicos. Não, ela não é simpatizante dos evangélicos, só que ela é muito esperta. Ela percebeu que os evangélicos hoje fazem parte de uma boa fatia da população de consumidores. E ela, o que ela fez? Deu oportunidade na TV aberta para que estes cantores, né, que fizeram pacto com ela para ganhar dinheiro, pudessem cantar para o mundo todo ouvir. Aí a pessoa disse, olha aí, rapaz, Deus agindo, fulano está cantando na emissora tal. Eita, rapaz, vai ter um show evangélico. Nada. Como diz o ditado, sabe de nada, inocente. Certo? Ali eles estão vendo que o meio evangélico se tornou um público consumidor, que compra bíblias, que compra livros, que compra CDs, mesmo que o cantor esteja cantando música completamente equivocada da celestial, a música de Deus, mas eles sabem que vende, principalmente se o louvor for antropocêntrico. Então, como eles sabem que vende muito, eles dizem, vamos ganhar um dinheiro desse povo aqui. Tem uma fatia do mercado aqui, então vamos abrir as portas para eles vêm, a gente atrai, os outros vêm atrás, e aí a gente vende, a gente ganha. O dinheiro que era para eles investirem em missões, o dinheiro que era para eles investirem em programas de evangelização, eles investem aqui, comprando os produtos sagrados. O mundo não é bobo, meu. O mundo não é bobo. Por isso Jesus disse, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Aí Jesus diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos duas alternativas. Ou amamos o Pai e não amamos o mundo, ou se nós amamos o mundo, não amamos o Pai. Ele disse, se alguém ama o mundo, Jesus disse que você não pode ter dois senhores. Então, quando nós estamos atraídos, quando o nosso amor está nas coisas, quando nós estamos, nosso primeiro amor são as coisas, então a gente ama as coisas, a gente ama esta vida, a gente ama iate, a gente ama fama, a gente ama poder, a gente quer dinheiro, a gente quer reconhecimento, a gente quer grandeza neste mundo. E nada é suficiente, a gente cada dia quer mais. Então, nessa busca desenfreada por bens, por fama, por poder, por conhecimento, né, nós acabamos nos alienando de Deus. A gente acaba esquecendo de Deus. Você está tão preocupado em ter poder que você vai investir todo o seu tempo na política, na divulgação, na preparação, no plano, nos debates, uma vida inteira para poder chegar ao poder. E uma vez lá você não quer sair de jeito nenhum, e o poder só na cabeça. E aí a pessoa acaba tendo que fazer os seus conchavos, tendo que começar a tomar lá da cá, eu cedo aqui, você cede ali. E aí a pessoa acaba esquecendo de Deus. E o amor a Deus vai se dissipando. Aí muita gente está tão... Davi, Deus abençoe. Muita gente... Tiago, Deus abençoe, Tiago. Muita gente está tão preocupada com correr nesse mundo, porque não é errado você estudar. Eu sou fruto de estudo. Mas muita gente está tão dedicada ao estudo que ela esqueceu de Deus. Até mesmo na teologia. Tem um monte de gente que só lê livros, assim, Bíblia, devocional mesmo, para orar a Deus, nada. Ele encheu tanto a cabeça, ele está tão aficionado por conhecimento,
que ele conhece a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Ele conhece tudo que é teólogo. Você diz assim, você conhece Schleiermacher? Você conhece Brunner? Karl Barth? Soren Kierkegaard? Conheço. Você conhece Immanuel Kant, teólogo e filósofo? Conheço. Ele é um profundo devorador de livros. Mas você diz assim, e a Bíblia? Conhece a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Você lê a Bíblia de forma devocional? Você lê a Bíblia para colocar, você pensa numa virtude cristã para colocar em oposição a este mundo? Enquanto o mundo tem a ganância, você é alguém que está pensando assim, Senhor, eu quero ser alguém com contentamento. Senhor, eu quero que o contentamento seja a base da minha vida, para que, contente com o que eu tenho, eu possa crescer em cima disso. Porque contentamento não significa deitado eternamente em berço esplêndido. Olha a música do nosso hino. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Certo? Então muita gente acha que ser cristão é isso. Não, ainda não. Ser cristão não é estar deitado eternamente e não querer conquistar as coisas. Ser cristão é alguém que estuda, é alguém que ora, é alguém que trabalha duro, é alguém que procura crescer enquanto ser humano. Só que ser cristão é alguém que conquista as coisas e não é conquistado por ela. Aí está a grande diferença. É que ele conquista o conhecimento, mas o conhecimento não o conquista, não o domina, não o escraviza, não tira-o de perto de Deus. Pelo contrário, ele usa o conhecimento para se aproximar de Deus. Porque o dinheiro não se torna seu dono, ele usa o dinheiro para o bem do próximo, para a causa de Deus. Ele não é dominado pelo poder. Ele usa o poder que ele tem para a glória de Deus e o benefício do próximo. Então, buscar o poder em si não é errado. Buscar o poder em si não é errado. Agora, por que buscamos poder? Aí sim. Porque se você busca o poder para fazer bem ao próximo e para glorificar a Deus, aí é uma benção. Só que, geralmente, quando se está no poder, se esquece de quem deu o poder e de quem está acima de todo o poder. Então, João diz assim, não ameis o mundo, nem o que do mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele diz assim, por que conjunção explicativa? Eu amo a Bíblia porque ela explica. O grande problema da gente é ler correndo. Porque tudo que há no mundo, tudo que esse mundo oferece, seja no poder, seja no conhecimento, seja na fama, seja no dinheiro, porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne. Concupiscência vem da palavra epitimia, que quer dizer desejo forte. E na Bíblia, no Novo Testamento, geralmente essa palavra tem um sentido negativo. Ele diz assim, porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne. Ou seja, esse mundo foi estabelecido para atrair essa nossa natureza não regenerada. Isso aqui, João, quando João está escrevendo tanto seu evangelho quanto as suas cartas, ele está pensando lá no Gênesis. E ele vai dizer o seguinte, concupiscência da carne, desejo, atração interior. Então, o mundo elabora aquilo que ele sabe que dentro de nós desejamos. Então, lá no Gênesis, a Bíblia diz que Eva olhou para a árvore e viu que aquela árvore era boa para dar entendimento. Concupiscência da carne. Aí diz assim, concupiscência dos olhos. Quando Eva viu
Então, como é que esse desejo é despertado? Pelo olhar. É por isso que Jesus disse. Então a gente tem que ter cuidado com o olhar. Esse olhar cobiçoso, esse olhar desejoso, esse olhar que vê o que a gente não via antes. Todos os dias Eva passou pela árvore e nunca percebeu nada de diferente no fruto. Mas quando o diabo faz com que ela mude sua cabeça e que ela tenha uma natureza pecaminosa, porque o primeiro pecado foi dentro. O primeiro pecado não foi pegar da árvore. O pecado da árvore foi consequência. Eva estava corrompida agora por dentro. E porque ela estava corrompida por dentro, ela olhou agora com um olhar diferente, com um olhar desejoso, com um olhar de dizer assim, eu quero. Mas Deus proibiu, mas eu quero. Agora tem o eu e o Deus. E viu que a árvore era boa para dar conhecimento, agradável aos olhos. Então, as coisas do mundo sempre são coisas agradáveis aos olhos. Você olha assim, Jesus de Nazaré, tenha compaixão de mim. Porque você olha e diz, Senhor, é agradável. Você olha para cada carro assim e diz, Senhor, Senhor da glória. Você olha para cada casa e você diz, Jesus de Nazaré. Você olha para cada casa assim de praia, que você diz, meu Jesus. Você olha para as viagens que são possíveis fazer, você diz, você olha para cada função, e você diz, meu Jesus, se o meu trabalho fosse daquele jeito. Então, ele diz assim, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, Eva já estava dominada aqui, então ela olhou, agora contemplou, e agora olhou com desejo. Ela olhou naquele conflito. Deus ou eu? Quem eu vou satisfazer? Quem ganhará? Como a música, quem chegará primeiro? A quem eu vou obedecer? E ela fica naquele dilema, Deus proibiu. Mas agora eu desejo, agora eu quero. E aí o que eu faço? O mundo em primeiro lugar. O que Eva fez? Colocou o seu eu em primeiro lugar. E aí começa a nascer o que a gente chama de mundo. É o eu em primeiro lugar. É a lei de Deus sendo substituída pela minha gratificação pessoal. Então, nós estamos no mundo quando nós esquecemos das leis de Deus, da obediência a Deus, da direção de Deus, em troca da nossa gratificação pessoal, em troca do nosso bem-estar pessoal, em troca da nossa vontade, onde a gente substitui a vontade de Deus pela nossa. Então, se me agrada, eu vou lá e faço. Se me agrada, mesmo que Deus disse que não faça. Então, se Deus disse que não faça, é bitolar, é querer amarrar minha vida, não quero conversa com religião, eu sou até ateu, a pessoa diz assim. Não quero, porque, rapaz, não pode isso, não pode aquilo outro, acabou com a vida da gente. Não. Então, quando o ser humano está dominado pelo mundo, ele quer a sua gratificação, ele quer esse evangelho que estão pregando por aí. Vem aqui que você vai ficar rico. Vem aqui que o seu casamento vai ser um mar de rosas. Porque é o evangelho segundo o mundo. É o evangelho que o mundo quer ouvir. O mundo não quer ouvir um evangelho do Cristo crucificado, da renúncia. O mundo não quer ouvir o evangelho de que pecado é pecado e que Deus ainda é Deus e que Deus vai julgar o mundo. É igual o mundo de Atenas. Quando Paulo falou em ressurreição e juízo final, os homens acabaram a palestra. Hoje, uma palavra indigesta chama-se pecado e juízo. Deus não vai julgar ninguém. Acredita? Ele diz assim, é a soberba da vida, não procede do Pai. Ele disse, esses desejos fortes, esse desejo da carne,
esse desejo que a gente forma, porque tudo vai lá para dentro pelos olhos. A gente vê e a gente começa a desejar, e começa aquele conflito interno. Eu quero, não pode, eu quero, não pode, eu quero, não pode. Se a gente não buscar Deus, acaba dizendo, Deus, tchau. O eu quero ganhou. Por isso que o cristão tem que estar sempre na presença de Deus, se alimentando, para ter força, para poder dizer, não. A concupiscência dos olhos. O crente não pode andar de olho fechado. Vai ver. E tem mulher linda, meu amigo. Tem mulher perfeita. Você olha assim de Jesus de Nazaré. E você não vai poder andar de olho fechado assim. Senão você vai bater no... Olha o poste. Você olha assim, tem casa. Você olha assim, tem carro. Que você diz, Jesus. Então ele diz assim, não procede do Pai. Ele diz, esses desejos não procedem do Pai, mas do mundo. O mundo tenta nos seduzir. É igual você tem uma criança. Você tem uma criança, aí ao invés de você botar ela na linha, porque a gente pensa que fazendo o que as pessoas querem, as pessoas vão nos amar. Este é o grande equívoco da igreja e do mundo como um todo. A igreja pensa que fazendo o que o mundo quer, o mundo vai amar. O mundo vai dizer, ô povo bom, ô povo maravilhoso, vai deixar ele nos perseguir. Então é o seguinte, se nós concordarmos com tudo, dizer, não é pecado, não é, você pode fazer o que você quiser, não, adultério, não. Deus é amor. A gente pensa que se a gente disser assim, Deus é amor, todo mundo é igual, que o mundo vai nos amar, vai não. Não caia nessa tolice. O mundo não vai nos amar, porque se o mundo amasse, amava as religiões deles. Se o mundo amasse a quem concorda com eles, não viviam se digladiando. O mundo vai amar verdadeiramente aqueles que lhe é oposto. Aqueles que lhe é oposto vai atrair aqueles que estão desgostosos do mundo. Então, na nossa vida, a gente começa fazendo tudo que o filho quer. O bebê do papai, a neném da mamãe. Aí dá tudo e o menino vai se criando mimado. E aí a gente vai fazendo o dever no lugar dele. Faz aí, soletra, beabá, lá, escreva. O B é aquele com a barriguinha para frente. O D é aquele contrário, a barriguinha para trás. A gente vai fazendo as coisas para as crianças. Não bota de castigo, não limita o tempo no celular, e o menino vai crescendo, daqui a pouco ele tá bravo, ele tá valente, ele tá mimado, tá revoltado. Aí o pai e a mãe querem agora impor moral, agora é tarde. Agora é tarde. Né? Muitas vezes a gente faz isso nas coisas de Deus. A gente tenta agradar o mundo. Aí a gente faz a balada evangélica. Aí a gente faz tudo que o mundo faz, a gente faz um parecido, só que com o nome de evangelho. A gente tenta atrair o mundo. Aí a gente até consegue. O grande problema é depois fazer essa pessoa... Porque a técnica era mais ou menos assim. Vamos fazer uma balada evangélica. A pessoa vai para a igreja. Quando ela chegar na igreja, ela vai desistir da balada evangélica. Mas aí a igreja percebe que o tiro saiu pela culatra, que a pessoa não deixou de gostar. Ela continua farrista. Só que agora ela trocou a cerveja com álcool pela cerveja sem álcool, ou pelo refrigerante. E ela gosta de balada. Aí no dia, é igual as bolsas que dão. Bolsa isso, bolsa aquilo. Que o governo dá. No dia que o governo quer tirar,
Aí não voto mais no senhor, não. Não voto mais no senhor, não. Aí todo governo que vem vai ter que repetir. O pessoal não quer ir trabalhar, o pessoal quer viver esperando nesses incentivos do governo, o pessoal não quer correr atrás, por quê? E aí o governo não pode mais agora tirar. Meu amigo, ó, deu ali, de graça, de mão beijada, para tirar agora até Zé. Então, aí muita gente chega e diz assim, Marcos Robson, Deus abençoe. Muita gente quer atrair o mundo usando as táticas do mundo. Aí depois, não. A pessoa diz, não, se tirar a balada, eu vou para outra que tem a balada. Se tirar. Aí a igreja inventa um monte de movimento para que o povo esteja lá. No dia que começa a pegar sério no evangelho, começa a dizer assim, ó, leve a cruz, aí a pessoa diz, como é que é? Esse negócio de cruz não tava no contrato original. Aí são cristãos de nome, cristãos que até se convertem, passam a frequentar o clube celestial, mas nunca conheceram a Jesus, nunca deixaram de amar o mundo. Porque o verdadeiro evangelho confronta o mundo. Jesus chega e diz, se você quiser ganhar esta vida, você perdeu a outra. Se você quiser ganhar outra, você tem que perder esta vida. Então Jesus não chegou dizendo, pessoal, vamos para uma festa comigo, com meus apóstolos. Festa lá no deserto da Judéia, vai ter muita coisa boa. Em 15 minutos, uma palavra. Não. Jesus chegou. Se você quiser a vida aqui, você perdeu a outra. Se você perder essa vida por amor da outra, você ganhou. Então, eu não estou tentando te agradar. Eu estou colocando para você alternativas, dois modos distintos de vida. Um é incompatível com o outro. Não dá para você ter dois senhores. Você não pode ter dois senhores. Então, é este evangelho que vai produzir cristãos verdadeiros. É este evangelho que vai fazer com que as pessoas digam assim, não para o mundo e digam sim para Deus. Mas não é tentar ganhar o mundo com as coisas do mundo, porque eles vão continuar mundanos. E aí ele diz assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Quando eu trabalhava com dependência química, até uns 2 anos atrás, geralmente eu via as pessoas sofrendo com a abstinência terrível. E muitas vezes, na hora do atendimento, a pessoa vinha e dava dó. E eu dizia sempre, olha, você já viu alguém morrer de overdose? Ele dizia, já. E se você já viu alguém morrer por falta da droga, por desejo, só pela abstinência? Ele disse, não, nunca vi ninguém morrer. Eu disse, eu sei que dói, eu sei que é ruim, eu sei que é angustiante, mas isso vai passar. Então, Jesus diz, João diz, ora, o mundo passa. Tudo que tem no mundo é transitório, a beleza é transitória, o dinheiro se acaba. Veja aí as reportagens na televisão, aquelas malas de dinheiro que o cara guardou tanto, que encheu um apartamento, guardou tanto. E aí, de repente, quando ele pensou, rapaz, tenho dinheiro, pense na minha aposentadoria, como vai ser boa. De repente, a polícia vai lá e confisca. Já imaginou a dor na alma dele? E agora, como é que eu vou explicar tanto dinheiro dentro de malas? Eita! E era um mala levando malas de dinheiro, né? E o mala agora vai ser mala na cadeia. Né? Então, o que acontece? Diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Esses desejos vão passar.
É, a pessoa fica vendo prostituição, ele só pensa em sexo. É o pecado da luxúria. Luxúria não é pensar em luxo, é pensar só em sexo. Tem gente que ao dia todo pensando em sexo. Aí ele nem sabe. Aí ele quer casar. Aí a pessoa diz, por que você quer casar? Não é porque eu estou subindo pelas paredes, eu amo a mulher. Não, ele quer casar porque ele quer ter sexo. E no cristianismo só pode casar depois, só pode ter sexo depois do casamento. Aí a pessoa casa. Aí pronto. Com o passar do tempo você vai descobrir, rapaz. Eu já vi cada mulher linda. E depois depois de alguns anos eu olhei, eles não acredito não. Não acredito não. Eu vi pessoas lindas, parecia princesa, mas que depois, depois de 10 anos que eu vi de novo, não reconheci. Eu digo, não é possível. Era aquela? Era a fulana de tal. Menina, como mudou, né? Ganhou uns quilos. Então você vai ver que o mundo passa. Que o carrão de hoje é a lata velha de amanhã. Que a casa bonita de hoje vai ser a casa feia do outro dia. Que a fama de hoje, amanhã o outro toma. Veja quantos grupos aí já apareceram e outros. Né? Cadê esses grupos aí que fizeram tanto sucesso com as dançarinas? Cadê? Onde é que anda? Tantos que já fizeram sucesso e foram embora. Tanta gente que ficou famosa. Onde estão os vencedores do Big Brother? Né? Que ficaram famosos. Né? Ficaram famosos e aí tempo passou, desapareceram. Atrizes que você olhava e dizia assim, ô mulher bonita, ô mulher bonita. O tempo passou, você olha a mesma hoje e diz, oh Jesus, oh Jesus de Nazaré. Então João diz, o mundo passa. O mundo, ele engana, mas engana temporariamente. Depois a pessoa cai na real. Você diz, oh Jesus. Passou, passou. O mundo passa. E a sua concupiscência, aquele desejo forte. Tem horas que você não... Quando a pessoa vai chegando perto da morte, não está mais desejando. E aí diz assim, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, aquele que se opõe a esse mundo, ele permanece para sempre. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais transformado ele vai sendo. Porque quanto mais o tempo passa, aquela pessoa que foi regenerada, ela vai entrando em sintonia com Deus. Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E aí eu quero terminar esse primeiro estudo, que não deu para eu sair nem do primeiro texto que eu pensei, com uma história. Dois amigos mesmo, aqueles amigos que são irmãos, um adoeceu no leito de morte, eles viviam na farra, viviam na bebedeira, eles eram pessoas que a gente pode dizer mundanas, pessoas que estavam interessadas, que o mundo os conquistou, que o mundo os seduziu. E um dia um dos amigos estava no leito de morte, com a doença incurável e terminal. E aí o amigo foi, porque a Bíblia diz, e a concupiscência do mundo passa. O amigo foi e disse, rapaz, você nem sabe. Hoje à noite vai haver uma festa, bebida à vontade,
Só vai mulher linda. E aquele homem que está agora pensando no caixão, pensando na doença, pensando nas injeções que vai tomar, olhando para aquele quarto do hospital, ele não se alegra mais com aquela história de bebedeira, de tanta mulher. Aí o outro tenta e diz, rapaz, mas domingo vai ter um clássico, meu time, o nosso time. E ele sabe que não pode sair da cama. Ele sabe que no hospital não vai ter televisão. E ele não está mais interessado, porque o desejo dele já passou. E a pessoa diz, rapaz, um fulano nos convidou para a gente ir no iate dele. E aí a gente ir lá no iate, passear. Mas ele não está mais afim de passear em iate. A concupiscência passou. Os desejos passaram. A pessoa diz assim, mas você vai saindo desse hospital, vai morar numa mansão. Ele não está mais nem aí. A única coisa que ele deseja nesse mundo é não morrer. Ou se for morrer, não seja tão dolorosa. Então João diz, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Porque tem a promessa desta vida e a promessa da vida eterna. E hoje Jesus te convida, a você que está seduzido por este mundo, que esqueceu de Deus, que busca fama, glória, dinheiro, poder, que tudo isso substituiu o amor de Deus no seu coração, que tudo isso é a razão da sua vida, que tudo isso é onde você injeta todas as tuas forças e todos os teus recursos. Mas tudo isso tem prazo de validade. Passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então, o verdadeiro evangelho diz, ou você segue esse sistema que está aí, de tudo pela fama, vale tudo, da minha vontade em detrimento da vontade de Deus, ou você se arrepende dos seus pecados. Abandona estes princípios que regem este mundo e diz, Deus, qual é a tua vontade para mim? Se arrepende, crê em Jesus Cristo e anda noutra direção. Porque ser cristão verdadeiro é andar numa direção oposta do mundo. Onde vale tudo. A minha gratificação pessoal. No cristianismo é onde a gente faz tudo para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado. Para que o próximo seja abençoado. E assim fazendo, nós nos tornamos pessoas felizes, melhores. E Jesus Cristo é o único Salvador. É o único que pode mudar a minha vida e a sua. Que pode salvar você dos seus pecados. Onde você estiver, peça a Jesus que salve sua alma, porque Ele morreu no seu lugar. E peça a Jesus Cristo que perdoe os seus pecados. Onde você estiver. E diga, Senhor, eu estou cansado desse mundo. Senhor, já tentei, Ele só me deu tristeza. Senhor, eu tentei por esse caminho. Eu tentei ser feliz aqui, mas eu não consegui nada, eu só consegui frustração e só me deu tristeza. Então eu te apresento nesta tarde outra opção. Seguir o caminho de Deus. Se arrepender de tudo que já fez, crer que Jesus Cristo morreu nos seus por seus pecados, receber o perdão, rasgar as páginas do livro que conta a tua história antiga e começar uma vida nova em Cristo. Experimente para você ver se Deus muda ou não muda uma vida. Então, se você crê, receba Jesus aí agora. Peça a Ele, diga, Senhor Jesus, entra no meu coração. Muda a minha vida, perdoa os meus pecados e me salve, pois eu estou arrependido. Deus abençoe. Fale com Ele. Clame. Todo que invocar será salvo. Hoje à noite nós teremos aula. Amanhã à noite
E amanhã ao meio-dia nós estaremos dando continuidade. Você é meu convidado amanhã e às 11h30 da noite no Instagram. Então nós temos hoje à noite, às 20 horas, às 23h30, 23 horas, 23h30, geralmente estou entrando 23 horas no Instagram, e todos os dias de segunda, melhor dizendo, de segunda a sexta, às 12 horas, aqui pelo Facebook. Você é meu convidado, não perca. E convide as pessoas. Vamos multiplicar o número. Né? Deus abençoe. Até amanhã.